atrás daquele homem, para o deserto afora, sem saber para onde ir. Só Deus conduzindo. Acho que a cabeça dele branqueou mais rápido, é por isso. Não é fácil. E não só entendendo o perfil do líder, mas também entendendo o perfil de cada liderado, a gente vê ali, não só na história de Moisés, mas vendo a história de Moisés, que é mais recente aqui, muitas pessoas estão vendo a história de Moisés, a gente percebe ali que antes de sair, ele já tinha lá os seus problemas, não tinha? Antes de sair. Porque liderar é lidar com pessoas. E pessoas são pessoas. Em todo lugar. Pessoas são pessoas, têm características de pessoas, cada um com o seu temperamento, com a sua forma de reagir, com a sua forma de receber o comando de líder, do seu líder. Cada um tem o seu perfil. Por isso que, às vezes, o líder, por exemplo, num lar, o pai e mãe que tem um filho, comanda aquele um filho de um jeito. Se ele tem 2 filhos, ou tem 3 filhos, ou tem 4 filhos, né? Ele vai saber que cada um desses filhos, dos 4, vão responder à sua liderança como pai ou como mãe de uma maneira diferenciada. Quem tem filho aqui sabe disso. Quem tem filho sabe disso. O seu filho responde. Cada um responde ao seu comando de liderança de uma maneira diferente, diferenciada do outro. Você pode usar a mesma técnica de liderança com todos os seus filhos e provavelmente não vai funcionar de igual modo com todos. Por quê? A forma deles responderem à sua liderança é diferente. Eu tenho 2 filhos. E os 2, hoje são adultos, já são diferentes. Mas os 2, enquanto crianças, a gente percebia que com um, eu sempre comento isso aí, com a Letícia, que toda a vida foi mais tranquilinha, mais dengosa, mais mimosa, né? Eu chamava ela de minha bonequinha, toda. Se eu falasse forte com ela, não precisava nem de brigar, nem de varinha. Era só eu falar forte com ela, o olhinho dela envermelhava assim, enchia de lágrima, e ela sentia muito. Agora o Daniel, se eu falasse forte com ele, aí que ele pulava mesmo. Tinha que ser na vara mesmo. Tinha jeito não. Naquele tempo, né, professor? Hoje a gente não pode usar vara mais não. Se precisar, gente, não estou mandando ninguém fazer. Ó, pastor, professor, não seja testemunha contra mim, né? A Bíblia manda corrigir, e se você não precisar, não use. Não vamos entrar nessa questão. Mas com Daniel era diferente. É perfil, é o perfil do liderado. O líder pode agir da mesma maneira e ele não responder. E isso, queridos, eu estou dando um exemplo de casa, de família, mas você que trabalha numa sala de aula, quem é professor aqui? Levanta a mão. Você pode trabalhar com todos os seus meninos da mesma forma? Não pode. Tem menino que é mais difícil. Nem vou dizer que seja mais difícil, é o perfil dele. E se você souber explorar essa energia que esse menino tem, ele pode produzir até mais do que os outros.
tem que saber explorar essa energia. Se você trabalha no comércio, você pode, em uma empresa, se você é um líder, você pode trabalhar com todos os seus funcionários ou liderados do mesmo jeito? Não, tem hora que não. A maioria das vezes não. Então eu entendo que exercer o papel de líder é buscar de Deus também uma sabedoria. Por isso nós vamos falar sobre liderança e vamos falar sobre liderança cristã, que é diferente. Liderar num conceito humano é uma coisa, liderar num conceito cristão é dependência total de Deus nessa liderança. Bom, o texto então lá, vamos ler um pouquinho, João 13. Evangelho de João, no capítulo 13, diz assim, encontrou todo mundo? Eu vou... João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, tendo já o dia, acabada a ceia e tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, sabia do seu papel, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus disse, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo já está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Bom, até aí. Eu quero só lançar essa ideia de uma liderança serva, que nós vamos trabalhar mais à frente. Só lançar essa ideia, e que você guarde essa ideia como um modelo de liderança de Cristo, como referência para toda a sua liderança, para toda a vida, sua vida de liderança. Por que eu escolhi? Temos vários textos que definem, que apresentam o modelo de liderança de Jesus. Mas eu entendo que nessa passagem, depois de ceiar, o Senhor pega a sua própria veste, a toalha que estava cingindo, e uma água com bacia, na bacia, e começa a lavar aos pés dos discípulos. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Eu fico imaginando a reação de Pedro. Pedro, ele dizia, não, o Senhor não vai lavar meus pés.
Por que que Pedro diz, o Senhor não vai lavar meus pés? Porque Pedro estava reconhecendo que Jesus é que era a autoridade. E se alguém que tinha que lavar os pés, era o próprio Pedro lavar os pés de Jesus. Olha bem, Pedro estava somente reconhecendo. O Senhor é que é meu líder. E se alguém aqui tem que lavar os pés, eu que vou lavar os seus pés. Que era uma honra dada àquela pessoa. E Jesus, então, fala, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E como Pedro, a gente estudando também, você já foi estudar o perfil, Pedro é aquele camarada, né? Ou ele era 8 ou ele era 80, né? Ele saía de um patamar mínimo para um patamar máximo, né? Há 1 minuto atrás, ele falou, o senhor não vai lavar de jeito nenhum. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então, o senhor tem que lavar também meu pé, minha mão, minha cabeça, tem que lavar tudo. E tem isso aí, tem pessoas que são assim. E a gente lida com pessoas assim. E um dia desses eu falei com uma irmã, eu estava num gabinete com ela, falei, irmã, a irmã é 8 ou 80 na sua fé. Quando a irmã está bênção mesmo, vai lá em cima, atinge 80. Mas quando a irmã desanima também, chega no 8. Mas isso faz de uma semana para outra, e de outra para uma. Uma semana está no 80, outra está no 8. Então, é melhor manter um tom crescente de fé. Tem pessoas que não conseguem se firmar. Um dia está fogo puro, até cuspindo fogo. O outro dia está gelo puro. Então, o cristão precisa criar ou estabelecer um padrão crescente e contínuo. Eu vou até abrir um parêntese aqui, para lidarmos com esse cristão, porque o cristão que um dia está 8, o outro dia está 80, ele é um cristão muitas vezes motivado pelas suas emoções. Ele é conduzido na sua caminhada cristã pelos seus sentimentos. E servir ao Senhor somente através dos seus sentimentos é um perigo, é um risco, porque um dia você está com muita vontade de orar e de fazer e de servir, mas aí você nesse dia assume talvez uma liderança, que essa liderança vai durar o ano inteiro. Aí você assumiu aquela liderança. Naquela semana você está 80 todos os dias, mas na outra semana aconteceu um problema no seu casamento. Aí você caiu para 8. E naquela semana você já não quer mais servir ao Senhor. Naquela semana você já acha que trabalhar para a igreja, para Jesus, é difícil demais. Não está querendo nem ver gente. Porque você está motivado pelo seu sentimento. E querido, não tem como trabalhar para Jesus motivado pelo seu sentimento. Você tem que ser motivado pelo seu compromisso. O compromisso do cristão tem que estar acima do que ele está sentindo. Porque se você assumir um compromisso com o Senhor, você pode estar rasgando por dentro, mas você vai assumir e fazer aquilo que você assumiu. Não se pode assumir motivado pelo sentimento. Pode ter sim um fator motivacional, mas não se conduza por ele. Porque um dia você gosta muito, quer muito o que você está fazendo.
no outro dia não. Sabe por que muitos pastores abandonam o ministério? Porque são movidos pelo sentimento. No dia que tem um problema no ministério, enfrentam problemas, e um dia desse eu até falei num programa de rádio, problemas no ministério não são fatores que dimensionam ou que direcionam se é tempo de Deus de você sair ou se é tempo de Deus de você ficar. E muitos pastores, inclusive eu, no início do meu ministério, eu já achei que pelo fato de eu passar por um problema pessoal, ou talvez com a igreja, ou talvez familiar, eu deveria entender de Deus que era hora de eu sair, de ir embora. E eu aprendi na minha caminhada de ministério que não é assim, não funciona assim. Não é o fato de você passar por uma dificuldade, por um problema pessoal, um problema ministerial, um problema familiar, não quer dizer, não são indicadores que acabou o seu tempo naquele ministério. Está entendendo, querido? Por que muitas irmãs no início do ano chegam toda eufórica, pastor, eu agora estou assumindo o trabalho no departamento infantil. Quando é em março elas já dizem, pastor, pelo amor de Deus, eu estou deixando o trabalho do ministério infantil. Porque medem e direcionam o seu trabalho pelo sentimento. Porque encontram dificuldades para exercer o seu ministério, que são várias. Todo trabalho, todo ministério que você vai exercer não é fácil. Todo trabalho. Então, você precisa entender que problemas no ministério que Deus te deu, na liderança que Deus te deu, não são, muitas vezes, indicadores de que a sua liderança não está sendo aprovada e de que Deus já não tem mais propósito com você nesta liderança. Quem trabalha aí com empresa? Quem tem empresa? Levanta a mão. Quem coordena uma empresa assim? Administra uma empresa? Levanta a mão. Pessoas administram a empresa. Gerencia uma empresa, é proprietário de uma empresa. Gente, se o proprietário de uma empresa for desistir da sua empresa todas as vezes que tem um problema, ele não fica uma semana com ela aberta. Então, nesse modelo de liderança de Jesus aqui, eu pego como modelo de uma liderança disposta a servir. Jesus lava os pés dos seus discípulos. E pronto. Ele não olha a sua posição. Ele não olha o que as pessoas vão pensar. Ele não aceita a objeção de Pedro, dizendo, não vai lavar. Ele foca na sua liderança serva. Então vamos entender um pouco o conceito de liderança? Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. O líder é aquele que tem, então, a finalidade de conduzir as pessoas a um objetivo comum. É tão interessante, professor Rafael, que a gente percebe que algumas crianças têm isso em si natas, são natas, líderes natas, nasceram com aquela perfil de líder. Tem 3 crianças brincando. Observem para você ver. Uma hora que você estiver aí vendo crianças, tem 3, 4 crianças brincando. Uma delas
acabam conduzindo. Vamos brincar agora de casinha. Aí brinca lá um pouquinho. Não, agora não vamos brincar de casinha, mas nós vamos brincar agora de pular. Vamos pular, todo mundo pulando. Daí a pouco, agora nós vamos brincar de correr. Acaba que vai se destacando, uma delas ali acaba se destacando como líder. É um líder nato. Mas o líder também, ele pode ser formado líder. Você pode desenvolver a habilidade de liderança na sua vida. Porque tem muitas pessoas que pensam assim: eu não sou líder, eu não posso liderar. Não, você pode liderar. Se você assumir o papel de liderança, você pode liderar. Mas você tem que desenvolver o seu papel de liderança. Porque senão, se você liderar, não é o fato somente de assumir uma liderança. O líder, então, olha, é aquele que conduz pessoas ou um grupo de pessoas a um objetivo comum. Você pode ser escolhido como líder. Se você não tem perfil de um líder, ou você vai primeiro desenvolver esse perfil, trabalhá-lo, ou não assuma, porque senão o grupo vai te atropelar. Entenderam? Está entendendo o que eu estou te dizendo? Se você tem habilidade já para liderar, desenvolva sempre para melhorá-lo. Se você não tem habilidade para liderar e também não tem vontade de se desenvolver em liderança, não assuma liderança, porque você vai sofrer muito então. Posso assumir, pastor? Pode. Tem muitas pessoas que, ao assumirem um papel de líder, talvez um líder até começa com uma liderança menor, eles começam a se desenvolver, começam a descobrir dentro de si mesmo que pode ser líder. Pode ser líder. Cada um com o seu perfil. E ele começa a desenvolver em si mesmo a habilidade de ser líder. Tem pessoas que não gostam de liderar. Eu conheço inclusive, alguns maridos que não gostam de liderar nem a casa. Não, pastor, eu deixo lá com a mulher lá, eu não sei nada, nem quanto que eu ganho eu sei, pastor. Ela administra tudo, ela lidera tudo, ela lidera os meninos, lidera a casa, ela lidera o meu dinheiro, ela lidera até a roupa que eu vou vestir, ela lidera tudo, pastor. A toalha que eu vou tomar banho, eu não sei nem se eu estou tomando banho enxugando na toalha ou num pano de chão. O que ela pôr lá serve para mim. Gente, não, isso existe. Não, isso existe, é sonho não. Ela está achando que isso não existe, não. Isso existe. É? É também? Ó, não falei que existe? Não existe, irmã? Gente, então, existe, que a irmã já falou que o meu é assim. Não é? Se você der ele uma cueca ou um coador, ele não sabe qual que é a diferença. Ele vai usar do mesmo jeito. Ele pode ter dificuldade para enfiar o pé que o coador não tem, né? Então, ele vai usar do mesmo jeito. A meia vermelha, a outra azul? Não, mas isso aí acontece até nos bons casos. Um dia desse eu estava sentado ali no escritório e estou olhando, assim, gente, parece que essa meia está preta. Aí eu olhei de cá e falei assim, mas parece que essa é azul. A Célia arrumou as meias e ela já arruma as meias dobradinhas e põe na minha gaveta. Não, eu calcei a meia, não olhei para a meia, não. Quando eu cheguei aqui no escritório, que eu estava olhando, uma meia preta, a outra azul marinho,
Aí eu falei assim, tá bom, é tudo parecido, não tem problema não. Vamos levar o dia com essa mesmo, né? Isso aí acontece nas melhores famílias. Mas tem casais, e isso é bom a gente trabalhar sobre isso, tem casais que a liderança, ela é mais direcionada pela esposa. Mesmo que a Bíblia fala que o marido, como o líder, o sacerdote do lar, mas eu não consigo ver, preste atenção, esposas, porque as esposas que passam por esse momento, por essa situação, sofrem. Não sofrem, irmã? Porque gostaria que o marido tomasse decisões, e ele não toma decisão. E eu vou te dar um recado, irmã, para a irmã e para todas que o marido não toma essas decisões. Ele jamais vai tomar, a não ser que você desenvolva nele a habilidade de liderar. Agora, se desde o tempo do namoro você controla até quanto que está gastando no telefone celular, ele jamais vai se preocupar com ele, te entrega. Cuida aí, minha filha, para mim está tudo bom, maravilha. Então, mas também, pastor, mas isso é pecado, é errado? Não, eu não vejo como pecado, não vejo como errado, desde que haja acordo entre o casal. Tem um acordo? Ela tem, eu acho até que tem casais, que a gente trabalha muito com casais, eu acho que tem até casal que tem que deixar mesmo a esposa liderar, principalmente em algumas áreas de finanças, porque se ele é um péssimo administrador, e ela é uma boa administradora, é melhor ele deixar que ela faça, do que senão ele fazer besteira a vida inteira. Entrega para ela. Ela diz assim, pastor, ela vai sofrer. Ela acaba sofrendo com isso. Mas eles vão caminhar juntos e bem. Tá bom? Bom, liderar é conduzir, então, um grupo de pessoas a um objetivo comum. E você sabe que, muitas vezes, a mãe acaba se tornando uma grande líder do lar, não é? Ela conduz isso, direciona os filhos, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, 10 filhos. Quantos filhos sua mãe teve? 7 filhos. Na minha casa era 6. Tem gente que teve 12, 14. Quantos lá, Marlúcia? 20? Não, 8, né? É na casa da mãe dela, viu, gente? Não é dela não, né? Ela foi mais humilde, né? Foi só 2, né? 16. E acaba conduzindo, tá? Então, o líder, preste atenção, é aquele que recebe tal responsabilidade, assumindo o compromisso de levar o grupo àquele objetivo. Você assumiu uma responsabilidade e você vai conduzir o grupo que está proposto para você liderar à condução daquele objetivo. Temos um objetivo. A família tem um objetivo? Tem. Se você assumiu a liderança na sua família, você tem um objetivo, conduzir aquela família. Se você assumiu, falando de liderança cristã, a liderança de um departamento, de uma classe, você assumiu a liderança de uma classe, você vai levar aquela classe a um objetivo proposto para aquela classe de escola bíblica dominical, ou para culto infantil. Tem um objetivo. Se você assumiu, se o Senhor te chamou, e se você realmente está no processo de liderar, você vai liderar pessoas, tá bom? Não é só administrar, não confunda administrar bens com liderar pessoas. É claro que você vai liderar as pessoas que estão envolvidas muitas vezes com bens, quando é caso administrativo financeiro. Você vai liderar pessoas que conduzem bens. Então, liderar, ou líder cristão, é aquele ou a pessoa que Deus escolhe
capacita e dirige para administrar a sua obra, isto é, igrejas, instituições, seu povo, o que nós poderíamos chamar de seus negócios. Deus chama essas pessoas. Deus é quem capacita essas pessoas. Não entendendo essa questão da capacitação de Deus, tem ferramentas humanas que te habilitam para o aperfeiçoamento da liderança. Não é, pastor Adriano? Nós fizemos, por exemplo, o curso, eu, pastor Adriano, e algumas pessoas aqui também fizeram, na área da gestão de recursos humanos. Então, a gente trabalha com essa questão de recursos humanos, pessoas, trabalho com pessoas. Nós somos formados nessa área. Mas existem as ferramentas da gestão de recursos humanos. Existem as ferramentas da gestão financeira. Existem ferramentas que te habilitam, que te qualificam, mas quem capacita para a liderança cristã é o Senhor. Através dessas ferramentas, claro. Através dessas ferramentas, o Senhor te capacita. Então, nós somos dependentes do Senhor. Você é dependente do Senhor. Então, a Bíblia não mostra, por exemplo, o dom ministerial de líder. Não é, professor? O dom de líder, não. Dons de ministério na Bíblia, está lá em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, em termos de dom ministerial, não. A liderança, então, é um desafio ao serviço. A verdadeira liderança não pode ser concedida, nomeada ou atribuída. Ela deve ser conquistada. O líder tem que inspirar a confiança e merecer o respeito de seus liderados. Bom, o que nós estamos falando aqui é de uma liderança imposta. A liderança imposta, ela não funciona. Principalmente se aquele que está sendo imposto, que está colocando, está sendo jogado na liderança, ele não tem habilidade para liderar. Ele vai criar um tumulto. Por isso que eu falo, não force. Tem ministérios, e eu vou falar sobre isso aqui agora um pouquinho. Tem ministérios que as funções atribuídas são como uma promoção. Você vai entender o que eu estou falando. As funções, muitas vezes, são como uma promoção. Como, pastor? A pessoa vira para o outro e fala assim, se você vir para o meu ministério, aqui você já vai vir como diácono. Aqui você vai vir como líder de louvor. Aqui você vai vir como líder de senhoras, líder de departamento infantil. Vem para cá. E eu tinha um pastor que trabalhava assim, trabalhava comigo. E foi difícil eu orientar esse pastor, que não era assim que funciona a liderança. Não adianta você impor. Eu falava com ele, rapaz, você... Olha o barulho, ouviram? Barulhinho na telha, né? A manga do vizinho cai na telha aqui. Se você, falava com ele, rapaz, você fica trazendo as pessoas em troca de uma liderança que você nem sabe se essa pessoa está preparada para exercer essa liderança. Primeiro, ele está vindo de um outro contexto, de um outro grupo, não conhece o seu grupo ainda, não conhece a sua maneira de trabalhar. Como que você já
traz ele de lá para cá, para ser líder aqui, já entra como líder, você já está leiloando todas as funções de liderança que você tem na sua igreja. Eu perguntava a ele, e quando você não tiver mais cargo nenhum, o que você vai dar? Vai dar o seu sangue? Mas ele não entendia isso. Você vê que a habilidade de liderar, sabe? Eu não posso, até mesmo pelo que eu conheço de liderança, aceitar que você chegue, por exemplo, de uma outra igreja, venha uma pessoa de uma outra igreja, e chegue aqui, e já chegue líder. Eu não consigo imaginar. Chegar um pastor, vem um outro pastor de uma outra denominação para cá, eu falo com ele assim, olha, pastor, eu prefiro não trabalhar com pastor de outra denominação. Se você vier para cá, você vai vir como ovelha, como membro. Depois, você tendo o ministério, que é claro, o ministério não é porque você mudou de uma denominação que você perdeu o ministério. Mas depois que você estiver aqui adaptado como membro, é que você vai se tornar um líder. Você não tem como vir já como líder para um grupo que já está formado, já está pensado. Então, querido, nós temos que ter muito cuidado. A liderança, ela não pode ser, aqui está dizendo concedida, eu vou dizer leiloada. Gente, quem quer ser líder aí? Quem quer? Quem quer ser líder? Não é assim que nós fazemos. Para que a gente te indique, nós precisamos, e no decorrer das nossas lições, nós vamos ver perfil do líder. E Deus tem me dado boa direção na questão de lideranças. E o que eu falo que o segredo do nosso crescimento são bons líderes que desempenham os seus bons papéis. E Deus é tão bom, e Ele mostra que Ele é o condutor. Deus é o condutor da obra, gente. Não é o homem que é o condutor da obra. Deus é tão maravilhoso que quando um tira o seu pé, o outro já está colocando o seu pé. Deus é quem conduz a sua obra. Nós precisamos ter cuidado. Tem pessoas que pensam assim. Eu trabalho com liderança, eu sei. Tem pessoas que pensam assim, se eu sair dali, aquela obra fecha. Já passei por várias situações assim. Às vezes, até nas nossas associações, às vezes o líder pensa, se eu sair, a obra para. O líder que pensa assim, mostra a sua imaturidade. Porque a obra é do Senhor. E ela não para. E não precisa de você se preocupar. Porque no dia que Deus me fizer, pastor Wagner, sai daí. Ele já tem um outro melhor do que eu para pôr o pé aqui. Melhor do que eu. Pode ter características diferentes, mas é melhor do que eu. E se estiver no tempo de Deus, vai dar muito mais certo do que eu. Está entendendo isso, igreja? Então entenda isso, que você, ao assumir uma liderança, ao ser conduzido pelo Senhor para uma liderança, porque não é o homem. Pode ser que o pastor Wagner te convidou, pode ser que o professor Rafael te convidou, pode ser que o pastor Adriano te convidou, pode ser que o líder do departamento lá te convidou para trabalhar com escola bíblica infantil, mas entenda que o convite direto partiu de Deus. Deus está te dando uma oportunidade de liderar, de servir.
Deus que está te dando essa oportunidade. Entenda isso. Não jogue essa oportunidade fora. Tem muitas pessoas que jogam as oportunidades que Deus lhe dá na sua obra fora. Não jogue fora. Não veja problemas como indicadores de que o seu tempo acabou no seu ministério. Não veja isso, não veja assim. Pastor, eu estou com um problema na minha liderança, eu acho que eu vou sair, acho que é o tempo de Deus de parar, pastor. Mas por que, minha irmã? Por que, meu irmão? Porque eu estou tendo muito problema. Meu irmão, se fosse assim, Paulo tinha desistido do seu ministério logo no início. Já começou a apanhar por amor a Cristo. E se eu vou entrar na cadeia, vou ser preso, açoitado, eu vou falar, Deus, o Senhor não me chamou para isso. Eu me confundi no caminho de Damasco, eu me confundi. Eu acho que aquela revelação não era de Deus, aquilo deve ser o inimigo me enganando, Senhor. Será que Paulo falou isso? Ele acabava de ser lançado muro afora, todo quebrado, moído, gemendo, juntando os caquinhos. Ele levantava. E onde ele ia? Pregar o evangelho, que era a sua missão. Então eu fico muito preocupado, e eu não condeno a pessoa ou as pessoas que tomam decisões de afastar-se da liderança ou de um trabalho só porque estão enfrentando problema. Eu não condeno. Vou condenar a partir de hoje, porque até hoje talvez você não sabia disso. A partir de hoje você já sabe. Aí eu posso te cobrar. Porque muitos pastores, eu mesmo, queridos, muitas vezes eu pensava, eu mesmo já fiz esse julgamento, se eu estou passando por um problema pessoal, familiar, eclesiástico, algo de grupo, é hora de eu sair. E Deus me deu maturidade nesses anos para entender problemas no ministério, na sua liderança, não são indicadores de que você tem que sair. Tem que resolver problema. Deus não te chamou, não é para isso? Imagine lá Moisés no deserto. Quantos problemas que ele resolvia no dia? A ponto de ter recebido lá um santo conselho. Não é? A ponto do seu sogro chegar e falar, meu filho, o que você está fazendo? Está tudo errado. Fica imaginando, se fosse numa conversa bem informal, né? Ô Moisés, está tudo errado. Você vai morrer de estresse e depressão profunda aqui, com esse tanto de gente toda hora te perguntando as coisas. E vai matar esse povo nesse solzão quente do deserto. Eu tenho fila de mais de 4 quilômetros aí, Moisés, esperando para te ouvir falar sobre uma coisa à toa. Estabeleça líderes. Divida as suas cargas, Moisés. Divida o seu trabalho. Essa é uma liderança compartilhada, que nós vamos trabalhar isso também na nossa caminhada. Tem pessoas que não conseguem compartilhar a sua liderança. Então estamos caminhando, né? A liderança também pode ser influência que se exerce sobre as outras pessoas pelo exemplo, por palavras, no sentido de despertar nelas o querer intenso e a disposição para se tornarem ou realizarem uma determinada coisa. Tem pessoas, certos líderes, e eu tive um líder, uma época, eu lembro dele até hoje, um dos meus primeiros empregos, eu era um vendedor na Casas Pernambucanas, e eu tinha um grande gerente. O homem era líder demais.
ele não falava muito. Às vezes a gente acha que o líder é aquele que fala toda hora. Esse não. É uma experiência que eu tive de um líder que não falava muito. Aquele líder ficava lá atrás da loja com seu olhão, olhando tudo. Ele percebia tudo que estava ao seu redor. E só dele olhar, ele já falava demais com a gente. Era um bom líder. Nunca vi aquele homem brigando com ninguém. Mas a loja andava um brinco. Sabe? A loja andava tudo funcionando direitinho. Uma equipe enorme, de mais de 20 funcionários, e ele conduzia aquilo com a maestria, sem falar. Então, às vezes, o líder conduz outras pessoas pelo seu próprio exemplo, pela sua maneira de caminhar, de ser, de dirigir, de conduzir a coisa. E eu vou dar um exemplo disso contrário. Sabe aquela mãe que é comum, que o tempo todo está gritando com: menino, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou cortar sua orelha, eu vou arrancar seu nariz, e eu vou te bater, e eu vou te fazer isso, e eu vou te mandar embora, e eu vou não sei o quê, e não sei o quê, e grita, e grita, e grita, e o menino está lá do mesmo jeito. Na cabeça dele, já faz nada, só grita o tempo todo. Já perdeu o controle da situação. Já perdeu o controle. E eu vejo muitas mães falando: meu filho, não faça isso, queridinho da mamãe. Eu faço. Ninguém me manda mesmo. E não é menino de 20, 30 anos, não, gente. Estou falando de menino de 3, 4, 5 anos. Que os pais perderam o controle. É aquela mãe que fala muito, mas não faz nada. Porque eu vou deixar você sem televisão. E ele: tá bom, queridinho, eu ligo a televisão. Qual desenho que você quer? Tudo errado. Se com 4 anos esse menino já está mandando na mãe, imagine com 20, com 15, com 16. A idade do conflito, com 16 anos, ele está batendo nela. É sério, gente. É sério. Então, muitas vezes você exerce uma liderança, mas ele, às vezes, chega o pai. O pai chega na sala, muda a história. O que foi, menino? Não, é porque minha mãe não quer deixar eu assistir televisão, não sei o quê. Não pode assistir televisão. Não pode. Vai para o quarto. Costuma ser, né? Quando um rapazinho não consegue dominar todo mundo, né? Está tudo dominado. Quando ele fala: está tudo dominado nessa casa, está dominado. Tem uns que conseguem essa proeza, né? Bom, mas, muitas vezes uma liderança despertada, estou dando um exemplo familiar, doméstico, é mais comum, mas muitas vezes você, no seu papel de líder, de liderança, através do seu exemplo, através da sua palavra bem direcionada, bem posicionada, você vai conduzir aquele grupo, aquela equipe, para o seu objetivo proposto. Uma coisa que eu acho que precisa se entender no líder é ter uma postura, uma palavra firme e decisiva. Não é uma palavra gritada, é uma postura, uma posição. O líder que não tem uma postura, não se define, ele fala assim: hoje eu vou para Ipatinga, mas ele sai e vai
para Fabriciano, quer dizer, só um exemplo, ele não sabe para onde ele quer ir, nós vamos trabalhar isso depois. O líder que não sabe para onde ele quer ir, ele não consegue nem ele mesmo se acertar, então ele não vai conduzir ninguém a lugar nenhum. Então você tem que definir primeiro quais são os seus alvos, seus objetivos, o que está proposto nessa sua caminhada, o que está proposto na sua atividade, o que você quer, digamos em termos familiares, o que você quer para a sua família? Financeiros, o que você quer para as suas finanças? Se você não consegue conduzir, se você não consegue conduzir o seu casamento, o que você quer para o seu casamento? Eu estou falando de coisas familiares, gente, que são coisas mais práticas do dia a dia para serem vencidas e vivenciadas. Eu vejo casais que não se respeitam, mas não se respeitam mesmo. É o tempo todo, parece que o prazer do casal é sempre brigar, é sempre discutir, é sempre bater boca. Ninguém respeita ninguém, todo mundo fala o que quer e todo mundo caminha do jeito que quer, só moram na mesma casa. Não vão chegar a um objetivo comum. Isso vai afetar os filhos. Vão afetar os filhos. Então nós precisamos entender isso aí. Você precisa definir e assumir a sua liderança. Não sei se a parte de liderança da mãe, a mãe assume, a parte de liderança do pai, ele assume. E conduzir, porque a influência do líder é motivadora e mobilizadora. Você vai motivar e vai mobilizar as pessoas que estão à sua volta para irem àquele objetivo comum e estabelecido para o grupo. Entende isso aí? Nós precisamos trabalhar. Primeiro, para você mobilizar pessoas, você tem que aprender ou trabalhar com a motivação daquelas pessoas. Por exemplo, vocês estão aqui nessa manhã, poderiam ter ficado dormindo, poderiam ter ido para um passeio com a família, mas tem alguma coisa que te motiva a estar aqui. O que te motiva a estar aqui? A palavra do Senhor, o investimento no conhecimento da palavra, o investimento sabendo que você, estando aqui bem com Deus, conhecendo a Deus, isso vai gerar benefícios para toda a sua casa, para a sua vida, para a sua história. É uma motivação. Então você está aqui. Então muitas vezes você vai ter que direcionar, trabalhar com o ser humano na motivação. Qual que é a motivação para que ele esteja naquela tarefa ou desenvolvendo? Mobilizar aquilo que precisam. John Haggai, ele diz assim: a liderança é um grande líder, a liderança é a disciplina de deliberadamente exercer influência especial dentro de um grupo para movê-lo em direção a alvos de permanência benéfica que satisfazem as necessidades reais do grupo. Então, você vai exercer uma influência dentro de um grupo, seja familiar, eclesiástico, trabalho, você vai exercer a sua influência para conduzir esse grupo aos alvos estabelecidos. Por isso que as empresas trabalham muito com motivação, para que um grupo motivado, ele vai produzir muito mais. Pessoas motivadas, eles vão alcançar o seu objetivo muito mais. Aí eu pergunto, como pais,
nós conseguimos motivar nossa família? Como filhos, nós somos motivados? Como servos, nós estamos sendo motivados? Jesus, ele ensinou uma coisa interessante. Ele ensinou, dentro da visão de liderança cristã, que liderar é muitas vezes servir aos seus liderados. Servir. Tem muitas pessoas que gostam e dizem assim: pastor, eu quero ser pastor. E eu falo assim: muito bem, você está preparado para servir 2 vezes? Como assim, pastor, servir 2 vezes? Achei que ser pastor não é servir, ser pastor é estar lá no púlpito, é ser servido por todos. Não. Jesus veio para servir. E como modelo de liderança cristã, ele nos ensina também a servir. Então, ser pastor é servir 2 vezes. Como assim, pastor? É servir os servos. Se você é servo do Senhor, você é chamado para servir. Se eu sou pastor, eu sou chamado para servir o servo. E aí nós vamos crescendo na nossa experiência. Sabe por quê? Tem muitos líderes que não querem servir. Tem muita liderança, ainda cristã, que usa erroneamente o seu status, e nós vamos trabalhar isso também, talvez na próxima aula. Tem muito líder que usa o seu status só para ser servido. Eu não estou dizendo que o líder servo é aquele que vai o tempo todo fazer atividade pelo seu liderado, não. Tem líder também que não sabe compartilhar as atividades, distribuir tarefas. E vamos ver isso também na condução, na caminhada. O bom líder é aquele que distribui tarefas, sim. Ele não centraliza tudo nele. Tem líder que centraliza, ele é centralizador. Vamos trabalhar com essa ideia depois, para eliminar isso aí. O líder centralizador, que todas as tarefas é dele. Por exemplo, ele entra no campo, ele é o goleiro, ele é o atacante, ele é tudo. Ele que bate o pênalti, ele corre lá na área para cabecear a bola, e ele faz tudo sozinho, ele quer fazer tudo. Aí também não. Mas o líder, servo, é aquele que está pronto a servir os seus liderados, participar, distribuir as atividades de uma maneira sábia. Tá bom? Olha, no Novo Testamento, liderar para Deus é servir os seus liderados com qual propósito? De influenciá-los a se tornarem cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus no ser, no viver e no fazer. Cada vez que você serve mais os seus liderados, influenciando-os a ficarem mais parecidos com Cristo, os cristãos. Ah, você é um cristão, você é parecido com Cristo, você tem cheiro de Cristo, você anda como Cristo, você fala como Cristo, você vive como Cristo, as suas reações são as de Cristo, onde você passa, o cheiro de Cristo fica. Isso é um ser cristão. Você tem proximidade com Cristo. Liderar ou liderança é também descobrir o potencial
adormecido. E isso é lindo na liderança, gente. Descobrir um potencial adormecido. Tem pessoas que têm habilidades especiais e às vezes estão adormecidas. Talvez nessa manhã, você que está aqui tenha muitas habilidades que estão adormecidas. Você tem habilidades que são naturais na sua vida, que faria toda a diferença no processo da condução do rebanho ao centro da vontade do Senhor. E de repente, essa habilidade sua, esse potencial está adormecido. E muitas vezes um líder vai te descobrir. Nem sempre sou eu. Pode ser que seja eu, como um líder, um pastor, mas pode ser também que Deus vai conduzir um líder de homens. De repente, Deus vai usar o líder da união masculina para despertar, para descobrir em você um potencial que está adormecido. E, de repente, esse líder, direcionado por Deus, te chama, te motiva, te direciona e você se realiza. Se realiza. Então, não perca as oportunidades que Deus te dá. Não fique com aquela ideia na cabeça. Bom, mas é a irmã da União Feminina que me chamou. Se fosse o pastor, eu iria. Tem pessoas assim. Continua enterrando seus talentos. Continua, porque o pastor às vezes não dá conta. O bom é que a gente perceba todos e fale, irmão, faça isso. Irmão, se envolva nisso. Irmão, trabalhe. Embora que a gente trabalhe com a motivação geral, gente, vou contar um testemunho da missionária Isabel. Sabe como que nós criamos mais afinidade com a missionária Isabel? Vocês não sabem. Porque Isabel tem mais ou menos já 13 anos de campo missionário. Só que ela está no Timor-Leste tem 10 anos de campo missionário. Mas você sabe como a Isabel chegou aqui na igreja? Aquela menina tímida, franzina, calada, não se envolvia com muitas coisas. Mas Isabel foi despertada pelo Senhor a participar das campanhas de oração da igreja. E em uma dessas campanhas, a gente estava não sei quantos dias de oração, jejum, ficávamos aqui o dia inteiro na igreja, e uma dessas campanhas, ela estava presente, o Senhor a direcionou para o campo missionário, o que ela estava aqui orando. Não falou com ninguém, mas ela estava aqui orando, buscando uma resposta de Deus. E Deus, então, levantando um líder, disse, eu vou te enviar. Tem muitas pessoas que acham que precisam já começar aqui, falando em termos de liderança de igreja local. Não. Comece a se envolver em uma atividade que Deus estará te direcionando. Comece a se envolver. Eu tenho certeza que nós temos aqui muitas habilidades que estão adormecidas, muitos talentos aqui adormecidos, muitas pessoas aqui que poderiam ser excelentes em muitas áreas, mas não se colocam à disposição. Por exemplo,
Estou lá com a liderança de união masculina. Se precisar do irmão Valdir, que é o líder da união, se ele precisar de um auxiliar na liderança dele, a quem nós vamos buscar? Me ajude, vocês que são bons de liderança. A quem nós deveríamos buscar? Alguém que está lá, lado a lado com ele, e já está o ajudando, e ainda não tem o papel de líder, ou alguém que está em casa, deitado, dormindo, esperando o Senhor chamá-lo. A quem nós vamos indicar? Quem já está envolvido lá. Assim é com os homens, com a união feminina, com os jovens. É assim. Liderança também é ajudar a pessoa a descobrir vida abundante em Cristo. Tem muitas pessoas na igreja que estão mortas. Atenção. É também ajudar a ver novas possibilidades. Você conduz a pessoa a ver novas possibilidades. A ver também, a apoiar e encorajar essas pessoas. E muitas vezes nós precisamos estar atentos, todos os pastores, os líderes, esteja atento. Às vezes, líder, um toque que você vai dar, uma palavra de encorajamento aos líderes de casais, líderes de noivos, líderes de homens, de mulheres. Às vezes, uma palavra de encorajamento, você vai fortalecer muitas pessoas. Uma palavra de encorajamento pode mudar a história de muitas pessoas. Eu entendo que, às vezes, eu não dou conta de tudo isso, mas que eu poderia usar mais até esse recurso. Você pode elevar a autoestima da pessoa. Você pode ajudar a pessoa a eleger a Deus como a sua fonte de valor pessoal. Andar junto, discipular, a ideia de caminhar junto dessa pessoa. Queridos, áreas da liderança, e nós vamos encerrar. No lar, na administração da igreja, no ministério, no pastoreio, no ensino da palavra, nas instituições, eclesiásticas, na juventude, na música, no louvor, na adoração, no departamento da família, em várias áreas, você pode exercer a sua liderança. Você pode ser um líder cristão. Uma pergunta, você que já exerce uma liderança e tem dúvida, pergunte-se a si mesmo: fui realmente chamado por Deus para essa liderança? Fui chamado? Eu tenho dúvidas quanto a isso? Aquilo que eu faço para Deus? Será que a minha motivação é a posição social? É a minha remuneração? É a minha comodidade? É interesse pessoal ou interesse familiar? Será que isso aí tem sido a minha motivação? Ou isso será que tem bloqueado a perfeita vontade de Deus para a minha liderança? Tem muitos líderes que se perdem com a motivação errada. Então, busque isso. Você pode buscar conselhos. Busque conselhos com líderes, com pessoas experientes. Se Deus te deu uma liderança e está passando por um momento difícil, a melhor coisa é aprender com o erro dos outros. Não aprenda com o seu erro, com o erro dos outros. Pegue uma pessoa madura, que já passou por isso, como o professor Rafael, com tantos anos de experiência, Pegue o professor Rafael, que tem
mais de um século de experiência. E ele vai te dar orientar, não vai resolver o seu problema. Ele vai te orientar. Você tem esse caminho e você tem esse. Não é verdade, professor? Verdade. Semana que vem ele desconta, né? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração? Fique de pé um instante. Queridos, jamais fuja da liderança que Deus te deu. Se Deus confiou a você, Ele sabe que você é capaz. Não fuja. Eu vejo muitas pessoas recuarem e depois se arrependerem. Porque enquanto está lutando, liderando, batalhando, não é fácil, com muitos desafios, mas uma coisa é bom, é muito gostoso, você sentir que você está no centro da vontade de Deus. É muito bom isso. Você sentir que você está no centro da vontade de Deus, não tem nada que pague esse prazer. Então, porque teve problema, não saia correndo. Corra para os braços do Senhor e diga: Senhor, me ajuda, me conduza neste momento, porque eu preciso da tua direção, como bom líder que você é. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. Esteja falando conosco a cada dia. Sustenta-nos na tua presença. Guarda-nos, livra-nos, que sejamos, ao exercer liderança, ó Deus, excelentes, ó Deus, com qualidades que agradam ao Senhor. Se não, quando liderados, que nós possamos entender também o papel do líder e sermos cooperadores, colaboradores, para que toda a equipe esteja bem unida e ajustada para o propósito a qual o Senhor nos chamou. Sustenta-nos como igreja, capacita-nos, ó Deus, para te servirmos como um grande corpo, uma grande família, ajustada no Senhor e ungida pelo teu Espírito. Abençoe essa vida, abençoe este líder que aqui está. Talvez líder no seu lar, mas que exerça com sabedoria, ó Deus, com excelência para a glória do Senhor. Talvez líder na sua empresa, talvez líder na sua sala de aula, talvez líder aqui na igreja, mas que exerça com temor e disposição para dar o melhor para o Senhor. Nós oramos abençoando essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. A classe vai apresentar. Professores, atenção, irmãos, só um instantinho, daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Tem uma classe, qual é essa classe, Slé? Qual? 9 e 10 anos. Dessa semana é a classe mais bonita. 9 e 10 anos. Pode vir mais para frente aqui, meninos, olha. Mais para frente. Mais para frente. Só quem for feio vai ficar encostado na parede. Os bonitos vão vir mais para frente. Olha como é que a meninada saiu da parede, tá vendo? Só quem for feio. Deixa eu ver se tem algum feio encostado na parede, gente. Tem ninguém encostado na parede agora.
Muito bem, parabéns, meninos e meninas. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Gente, ontem nós tivemos um trabalho muito lindo, primeiro evento de missão infantil lá no Ipaminas. Quem não foi, perdeu. Foi muito bom. O pirulito Plim estava à vontade. A boneca Vivi fez uma festa e as crianças participaram. Foi muito lindo, muito especial. Valeu a pena o trabalho. Nós estamos tendo também, atenção, 1, 2. Nós estamos tendo também a Clínica da Alma para a comunidade terapêutica. Deus está movendo ali naquele lugar. Continue orando. Vai encerrar agora à tarde, pouco depois do almoço. Continue orando. O Senhor está fazendo, está agindo. Tem os contratempos, como nós já tivemos, mas o Senhor está nos abençoando grandemente. Tá bom? Quem não veio na vigília, levanta a mão. Não precisa levantar a mão, não. Quem não veio na vigília, meu irmão, você perdeu também a bênção do Senhor. Então, comece a marcar na sua agenda. Não perco nenhuma vigília mais. Foi muito especial. Até às 5 horas da manhã, nós estivemos aqui de sexta para sábado, orando, clamando ao Senhor. Foi muito bom mesmo, muito bom, muito gostoso, porque Deus realmente tem feito maravilhas, tá? Atenção, toda liderança de departamento, no sábado, às 14 horas, nós teremos a nossa reunião. Sábado, às 14 horas, nós teremos a reunião de todos os nossos departamentos, todos os líderes de departamentos. Essa reunião já é comigo, tá? No sábado, às 14 horas, eu gostaria de estar com vocês aqui na igreja, reunião de departamentos. Nós temos um pedido de oração por saúde do Henrique, 3 anos de idade, está na UTI com um problema e é aluno da Kelta. Nós vamos orar pelo Henrique, que nós não conhecemos, mas o Senhor sabe muito bem quem é essa criança, tá bom? Hoje à noite, você também vai poder adorar a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Uma coisa que eu acho muito interessante e bonita aqui, nessa igreja, é a fidelidade dos membros dessa igreja. Mesmo nós passando por momentos de crise, eles dizem lá fora, os irmãos têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas missionárias. Parabéns àqueles irmãos que estão sendo fiéis. É a grande maioria. Tem sido fiel. Está de parabéns. Você verdadeiramente vai experimentar e já deve estar experimentando o cuidado de Deus com a sua vida. Isso é bom. É muito lindo experimentar o cuidado de Deus. Eu fico vendo, queridos, aqui, nessa construção, olha que não é fácil nós levarmos essa construção. Eu posso te dizer assim, por alto, que de funcionários, nós devemos gastar R$6.000 mensal nessa construção. Por mínimo, mais baixo. R$6.000. Só de funcionário. Mais o material. Mais os investimentos. Então, nós estamos indo agora para uma etapa que vai gastar um pouco mais. Nós estamos querendo cobrir tanto a galeria e, se der, já cobrir essa parte do templo. Nós vamos passar o telhado
cobrindo por cima do templo, se assim der certo. Nós estamos trabalhando ainda, o engenheiro está fazendo um projeto para essa parte, e ele deve me apresentar essa semana. Então, nós estamos já para cobrir de lá até aqui. Só o metro de cada telha é em torno de R$60. O metro de cada telha que nós vamos colocar. É uma telha recheada, ela é dupla, e já vem pintada por baixo, isentando a gente colocar forro. Então, o engenheiro está fazendo esse projeto. Então, nós devemos gastar agora, nessa etapa, eu estou calculando uma média de R$100 mil. Estou calculando uma média de estrutura e de telha, sem contar paredes em volta, reboco, só estruturas e telhas, eu estou calculando uma média de uns R$100 mil. Então, pastor, por que o senhor está falando sobre isso? O senhor está falando para a gente dar oferta? Não, eu estou falando só para você continuar sendo fiel a Deus no seu dízimo, e nós faremos. Não precisa mais do que isso. Só a fidelidade dos irmãos nos dízimos é o suficiente, irmãos, para nos mantermos, para mantermos a obra caminhando, para mantermos os projetos sociais. Tá? Mês passado nós socorremos algumas das nossas associações. A gente está trabalhando com esses projetos. Socorremos também alguns missionários. A sua fidelidade. Só trabalhamos com a fidelidade dos irmãos. Eu até falo, a gente fala aqui na hora da oferta, do culto, do dízimo, né? Irmãos, olha, você que nos visita, fique à vontade. É um compromisso do membro. Não é um compromisso de quem está nos visitando. Não é a casa. É a casa do membro. Então, até hoje, Deus tem nos sustentado só com a fidelidade dos membros da igreja. Então, que Deus nos abençoe e Deus te abençoe. Tem certeza que quem é fiel ao Senhor experimenta da sua fidelidade. Experimenta maravilha, milagre. Você vê, eu costumo dizer aqui, e eu vou falar para os irmãos. A grande parte, não são todos, a grande parte de pessoas que precisam do socorro da igreja, muitas vezes não são dizimistas. Olha a verdade. A grande parte das pessoas que precisam do socorro da igreja, que a gente socorre muita gente, não são dizimistas. Não estou dizendo que um dizimista não possa precisar, mas a grande parte não são. E aí precisam de socorro o tempo todo, porque não aprendeu ainda dizimar. E aí as coisas acabam não acontecendo. Acabam não acontecendo. Não tem fé. Eu não culpo essas pessoas. No início da minha caminhada cristã também, eu achava um absurdo. Eu falava assim, se eu já estou devendo, como é que eu vou ainda dar 10%? Aí que eu vou ficar devendo mais ainda. É falta de fé. Mas Deus é fiel. E quando nós experimentamos o cuidado de Deus, nós experimentamos que Ele realmente multiplica aquilo que Ele nos deu. É muito bom a gente experimentar isso. Eu estou te dizendo porque é bom para você. É bom para você experimentar a fidelidade de Deus. Tá bom? Olha, nós teremos um seminário de teologia, dia 16 a 20 de novembro, durante a semana, de 19 às 21h30. Esse tema
Se eu pudesse, eu diria para todos os membros participarem. Todos os membros precisavam entender um pouquinho contemporaneidade e temperamentos. Entender um pouco dos temperamentos das pessoas vai te ajudar muito a se relacionar. Muito, muito. Olha, é tão interessante que às vezes a gente senta com uma pessoa, começa a conversar com ela. Com quanto tempo você consegue identificar um temperamento de uma pessoa, professor? 5 minutos? Mais rápido. Às vezes eu começo a conversar com a pessoa, com uma meia hora de conversa, eu já sei que temperamento aquela pessoa tem. E aí é mais fácil de você trabalhar com aquela pessoa. O professor Rafael, que está mais na prática, com 5 minutos, ele consegue definir o seu temperamento. E aí é muito mais fácil trabalhar a pessoa. E cada um tem o seu temperamento forte, é claro, que ele busca ali uma ajudinha nos outros, uma participação nos outros, mas ele tem a sua característica forte. É muito bom. Traumas ambientais e suas consequências, relações interpessoais na contemporaneidade, personagens bíblicos, seus temperamentos, traumas, lutas e vitórias. É muito, olha, vai ser especial. Muito especial. Tem uma matrícula 3826-7812. As inscrições, 1 quilo de alimento. É só isso? É muito barato. 1 quilo de alimento. Barato demais. Não é 1 quilo de carne de primeira, não, né? Depende do alimento, né? Alimento não perecível, né? Então, gente, ligue, faça a sua inscrição, vai te ajudar muito. Você pode dizer assim, pastor, mas eu não sou líder. E sua casa? E seus filhos? Entender o temperamento dos seus filhos é muito bom para você interagir com ele. Entender o temperamento dos seus colegas de trabalho é muito fácil para você interagir com eles. Entender a questão do relacionamento interpessoal vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Se você, olha, tem pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém. Ele precisa melhorar isso. Faça esse curso. Começa dia 16, na outra segunda, né? Sem ser amanhã. Na outra segunda, você vai procurar o Instituto Teológico Shalom e fazer a sua inscrição. Tá bom, querido? Se eu pudesse, eu ia amarrar a sua perninha na sala de aula, ia colocar ali e falou, faça, que vai ser bom para você. Faça que vai ser bom para você. Tá bom? Vai ser muito especial. Bom, isso aqui vai ser muito legal também. Olha, dia 23 de novembro, aí eu vou pedir às irmãs, amarre as perninhas do seu marido e traga ele para essa palestra. Né? Convide os seus colegas de trabalho, os irmãos, as irmãs podem participar. Prevenção do câncer de próstata. Então, venha, Dr. Homero Martins, clínico geral, especialista em medicina preventiva. E é nosso irmão em Cristo. Congrega conosco. Ele vai vir ministrar essa palavra, que vai ser uma benção. Então, homem, sabe que é uma coisa que os homens não gostam de conversar muito, né? Traga, venha, mulher, amarra a perninha do seu marido, puxa ele na cordinha, amarra ele no banco aqui, para ele ouvir essa palestra. Eu estarei aqui participando com os irmãos, se Deus quiser, estaremos juntos.
para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Tá bom? Viagem de Almenara. Quem não fez ainda a sua inscrição da viagem de Almenara, se terminar ali, falta algumas vagas para preencher o ônibus. Não posso liberar pessoas para ficar indo de carro particular, somente no ônibus ou na Kombi. Os carros particulares que estão indo já estão direcionados. São 3 carros que vão dar apoio lá. São 3 caminhonetes. Uma do Zé Carlos, uma do Ademilson e a outra minha. Esses carros vão para dar assistência lá, para rodar lá. E a Kombi que vai também para dar essa assistência lá no transporte de pequenos grupos, lá em Almenara. Quem não está ainda preparado, se você não pode ir, você pode doar roupa, cesta básica, calçado. Traga para a gente, vai juntando, deixa para trazer mais no mês de dezembro, dá uma limpeza no seu guarda-roupa, para a gente levar muita roupa, muito calçado. A gente quer levar um caminhão de roupa e calçado para distribuir ali. E também, se você não pode ir, mas você pode patrocinar alguém que vai, eu devo ter já umas 10 pessoas que querem ir, mas já me falaram, pastor, quero muito ir, mas eu não tenho condições financeiras. Então, se você não pode ir, mas quer ser um parceiro com essa pessoa, até sem saber quem é, você pode patrocinar. É só você pegar um envelope daquele de dízimo ali, mas tem que escrever patrocínio da viagem a Almenara. Se for com metade, o valor da inscrição é R$300. Se for com uma inscrição, se for com meia, R$150. Se for com um quarto, R$75. Do jeito que você puder patrocinar essa viagem, eu garanto que nós vamos dividir com você o galardão, né? Vamos passar um pouquinho para você também. Será abençoado pelo Senhor. Se puder, prepare isso aí, tá? Nós temos já umas 10 pessoas. O que eu estou dizendo? Coloque o seu nome, vá orar. Deus pode levantar o patrocínio, o apoio. Então, quem puder, vai ajudar. Tá bom? Quero falar com os casais rapidamente. Dia 4 e 5 de dezembro, nós estaremos aqui com o curso Casamento e Família, para todos os casais que ministram nas lições Casamento e Família, ou Casados para Sempre, que agora estaremos usando um outro material, Casamento e Família. 4 e 5 de dezembro, estaremos aqui com essa formação de líderes para trabalhar com família. Se você ainda não é líder que trabalha com o Ministério da Família e quer se envolver, faça também a sua inscrição. Você vai passar por esse curso, já vai te dar base para começar a trabalhar no Ministério da Família. É uma oportunidade para os casais que querem trabalhar no Ministério da Família. Amém? Inscrição na secretaria da igreja. Vamos ficar de pé. Você que recebeu uma bênção especial esta semana. Bênção especial, bênção de aniversário. Bênção de aniversário, bênção especial. Vem aqui agradecer a Deus. Pastor Adriano recebeu uma bênção lá. Completou 80 anos. Não é 80, não? Ah, tá bom. Mas parece 80. Vai chegar lá. Bênçãos, ó, quantas bênçãos especiais. Olha, que maravilha. Graças a Deus, né? Gente, podemos dizer que a mão do Senhor não está encolhida sobre este lugar.
Deus tem nos abençoado grandemente. Eu vou pedir o pastor Adriano, que foi abençoado também, para fazer essa oração e já agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, bênçãos de aniversário, bênçãos especiais, por tudo isso que Deus tem feito conosco. E já encerrando a nossa escola. Curva sua cabeça, queremos agradecer a Deus, queremos declarar que o Senhor é Deus, louvar teu nome, Senhor, agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. O Senhor Jesus disse que Ele e o Senhor trabalham até hoje, e o Espírito Santo também tem trabalhado. Quando estamos dormindo, o Senhor está trabalhando em favor das nossas vidas, atendendo aos nossos clamores, e nós queremos te louvar, Deus, pela tua fidelidade, está aqui à frente declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor tem abençoado esta igreja, o Senhor tem abençoado aqueles que buscam o Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, porque ainda quando somos infiéis, o Senhor é fiel. Nós te agradecemos, Deus, por bênçãos de aniversário, aniversário de casamento. Senhor, bênçãos alcançadas em todas as áreas, e testemunhamos aqui na frente que nós servimos a um Deus vivo, Criador de todas as coisas. Nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, em o nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, Senhor, mesmo aquele membro que ainda não tem experimentado da fidelidade com o Senhor, que o Senhor possa trazê-lo, que eu possa despertá-lo, e que ele possa também estar aqui testemunhando, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é quem nos acode nos momentos de necessidade. Ainda, Senhor, quando a necessidade ainda não chegou à nossa casa, o Senhor já nos tem sustentado. Muito obrigado pela tua fidelidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia de paz. Cumprimente pelo menos 5 pessoas. Convide o irmão, meu irmão, hoje eu vou almoçar na sua casa. Convite de Jesus, né? Hoje eu vou para a sua casa, né?